Começou? Já. Tá, nós estamos entrevistando o professor Fausto na agenda da turma, o trabalho de projeto de vida do professor Mário do primeiro bimestre. Nosso trabalho vai consistir em 5 perguntas que a gente vai perguntar sobre o professor, sobre a carreira de professor e na atualidade dele. Na primeira, o que levou você a escolher a sua profissão e a sua área? Olá pessoal, tudo bem? Parabéns pela escolha aí do trabalho e a motivação aí dos demais professores que estão alavancando esse tipo de trabalho, essa entrevista. E a ideia, o que levou a eu escolher a profissão de professor e a área. Bom, eu venho de uma família de professores, né? Minhas tias que moraram em casa, né? Meu pai apoiou elas. Tiraram elas ali do interior Tiraram não, né? Convidaram. Do interior ali do sul de Minas Gerais, Alterosa, sul de Minas ali, e levou elas a morarem em Barretos, uma por uma, né? Então a minha mãe tinha várias irmãs, é uma família de 10 irmãos, né? E elas foram morar na minha casa e escolheram o magistério. E a gente cresceu naquele ramo, né, de professores, de magistério. As minhas tias nos cobravam os temas, a melhoria dos temas, e a gente via aquele incentivo, né, de ser professor. Então, por ter uma família de professores, eu acabei, né, escolhendo essa área. A matemática é devido ao meu pai. Meu pai, era dono de um armazém e à noite virava barzinho, né? Então eu cresci nesse ramo. E ele gostava muito de fazer contas e sempre fazia algumas questões de contas, pegadinhas matemáticas. No próprio armazém tinha funcionários de bancos que ensinavam jogos, como o jogo Ninho aqui que eu trago para vocês. Das palitinhas? Dos palitinhos, né? Quem ficar com o último perde, na verdade, né? Enfim, então isso foi me motivando, né? E a área matemática por gostar demais, né? Esse é um dos motivos que eu escolhi a profissão. Então eu tive esse engajamento das minhas tias, e o engraçado é que nós somos em 4 irmãos. Eu sou professor de matemática, a minha irmã, depois de mim, a Lidiane, é professora de língua inglesa e português. O meu irmão, o Leandro, é professor de educação física e personal training, e a minha irmã caçula, a Larissa, ela é jornalista e professora de magistério também. Então, nós temos aí uma família de professores. Então, veio por influência de casa? De casa. Segunda pergunta. Como você sente que a profissão de professor está no Brasil atualmente? Tipo, acha que ela está valorizada, está desvalorizada? Acha que deveria ter alguma coisa a mais ou a menos? A profissão, ela passa por uma reforma aí, né? Então, o questionamento é do ganho do profissional, né? O professor, de forma geral, ele não está muito satisfeito com o seu salário, né? Então, quando fala assim, valorização, o professor pensa no salário, né? Mas é óbvio que nós precisamos nos programar, precisamos nos renovar e também estudar muito mais, ainda mais com essas novas tecnologias. Eles estão tentando aí suprir com alguns aumentos. Esses aumentos, obviamente, são aumentos salariais obrigatórios. O nosso sindicato luta bastante por nós, e no Brasil ele dificilmente é tão valorizado quanto nós queríamos, né? E esse incentivo aí tem que ser um pouco mais justo, não só em cunho governamental. Os pais, os alunos, os professores, como toda a sociedade, né, tem que buscar esse incentivo maior ao profissional. Isso passa pela estrutura também de ensino. Como assim passa pela estrutura de ensino? Nós precisamos melhores salas de aulas, precisamos de ar-condicionado, uma infraestrutura melhor para o ensino e aprendizagem, né? Precisamos de cursos, isso tem acontecido com mais frequência. Então, salas com melhores internets, laboratórios, makers, isso seria bastante interessante. Então isso está em processo, está numa caminhada, né? Tá, a terceira pergunta. Como você e os outros professores estão reagindo ao novo ensino médio, já que muda tanto a forma de dar aula como até o conteúdo das aulas em relação ao como era nos anos anteriores?
A nova BNCC, né? A nossa BNCC, até participei em 2015 ali da elaboração num congresso internacional que aconteceu em Rio Grande, ali, de professores de matemática, ao qual fui fazer uma publicação de um equipamento que eu executei no meu mestrado, né? Então nós estamos aí para alavancar uma patente. E lá teve a proposta dos professores ali do congresso ajudar nessa escrita do projeto da BNCC. E agora está sendo executada no país, né? De 800 horas, nós passamos a ter 1000 horas, né? E eu percebo que essa reação dos professores para o novo ensino médio requer uma certa mudança, requer um treinamento e, obviamente, aumenta a carga horária de português e matemática. Percebi também que os professores de lógica, assim, sumiram um pouco, né? E há uma carga horária gigante a ser suprida no nosso estado, no nosso país, e não só no ensino público como no ensino particular. O porém é que nem muitos estão estimulados, os nossos alunos, os nossos futuros profissionais aí brasileiros não estão muito estimulados a serem professores, então está ficando uma área escassa, né? Então, como é que nós estamos reagindo? Nós estamos preocupados, a direção, o país está começando a se preocupar mais, né? O nosso estado aí precisava de 4.000 professores entre matemática e português, conseguiram 1.000, e a carga horária de 800 horas pulou para 1.000 horas, e ela vai aumentar gradativamente, até chegar num total de 1.400 horas. Então, é um aumento significativo na carga horária do aluno, e obviamente nós vamos precisar de profissionais. E aí, fica a pergunta, quem quer ser professor hoje? O nosso trabalho acabou se criando porque não que a gente vá ser, mas é uma possibilidade. Eu, por exemplo, tenho uma história meio parecida com a tua. A minha família tem muito professor, minha avó, professora, minha tia, professora, tem muitos professores. E é uma ideia. Muito bem, parabéns, já estou feliz com a entrevista. Eu já sou ao contrário, eu tenho eu não tenho quase nenhum professor na família, mas eu quero ser também. Interessante, eu fico feliz aí. 2 futuros profs, muito bem, parabéns. Você acha que compensa hoje em dia virar professor? E qual você acha o perfil que o professor tem que ter? Tipo, é mais extrovertido? Como você sente que é o perfil de uma pessoa que se torna professor? O professor, obviamente, ele tem que fazer um estudo mais robusto, obviamente. Não vai conseguir ter o conhecimento de tudo, né? Mas hoje, com as novas tecnologias, com a inversão de sala de aula, o perfil do professor tem que ser bastante proativo. Ele tem que saber lidar com a parte da teoria e a parte prática, tanto é que na minha área, além de entrar a lógica, fazer os alunos raciocinarem mais, entrou modelagem matemática, projetos tecnológicos, então você tem um perfil bem diferente e amplo, né? O professor tem que ser tecnológico, o professor ele tem que ter um perfil de contextualizar o cotidiano, a modelagem matemática em si. Ele tem que ter o perfil de raciocínio lógico, voltar com que esses alunos aprendam a raciocinar, e com 800 horas no currículo isso se tornava um pouco difícil. Então essa nova proposta realmente da BNCC é expandir o conhecimento aí e alavancar o brasileiro aí nas áreas tecnológicas, no pensamento. Eu acredito que vai voltar a parte de artes, a parte de atores, de atuar, né? A parte musical, né, através de projetos, isso aí seria bastante interessante também. Então vai abrir muito o leque de profissionais e as habilidades. Os professores eles não vão ter só a habilidade de lecionar a matemática, de contextualizar a parte da vida real, proposta para dentro da sala de aula, a parte lógica, como eu já estou sendo até meio repetitivo, né? E bastante proativo aí. É que essas matérias agora do ensino médio, elas são mais aplicadas. A modelagem matemática e a linguagem matemática tecnológica são as mais aplicadas, que a gente aprende contas de usar no dia a dia e linguagem matemática a gente aprende mexer no Excel. É algo mexendo em computadores, coisa que a gente precisa usar hoje em dia, tu não tem como tu fugir disso. Perfeito. As matérias mais aplicadas. E a última. O que tu acha sobre o nosso sistema de ensino?
a relação professor-aluno, direção-aluno, os alunos entre si, você acha que ela é boa? Acha que deveria mudar alguma coisa? Qual é a sua opinião sobre? Em relação aqui às escolas que eu tenho participado, as instituições de ensino, né? Inclusive na faculdade, essa relação ela tem que ser ampliada sim, né? O aluno professor, o aluno direção, o aluno entre alunos, ela deve sim ser ampla, né? Tem que ser bastante conversada. E inclusive, né, nesse sistema de ensino, até eu faço uma cobrança maior dos pais. Às vezes os pais não têm muito tempo, né, de se relacionar com o colégio, como na minha época tinha, né? Os pais iam mais, ajudavam mais. Eu não sei esse link hoje do colégio e pais, mas eu vejo que a estrutura de direção, a direção tem uma preocupação sim com os alunos, tem preocupação de alavancar novos líderes e vice-líderes dentro das salas de aula, alavancar ali o professor regente dentro da sala de aula para melhor reger ali a parte a parte política, né? A parte do sistema educacional dentro dos colégios em si, né? Então, com certeza, o discente e o docente e direção de técnicos administrativos, diretor, diretora, vice-diretor, vice-diretora, coordenação e coordenadores pedagógicos, eles têm que alavancar de maneira bem sincronizada. Então, eu gosto da maneira como é o CECI aqui, né? Então, tenho visto com bons olhos. O CECI tem a direção mais presente do que as escolas, já estudei em vários que não é tão presente igual o Pereira. Todo dia passa em cada uma das salas para falar com a turma, com os professores sobre. Os professores assim, também são um pouquinho diferentes. Tem escolas assim que não tem nenhuma participação com os alunos, tipo, não dão muita bola para os alunos. A gente tá passando matéria, é isso. No CECI foi um dos que eu menos vi isso. Eu estudei no ENAV também, aqui no Passo Fundo. Tem uns certos professores que eles são mais assim, só passa a matéria e acabou ali, são professores só passa a matéria e deu. A direção não é tão presente, não sei se eu percebi que a direção, pelo menos a direção é muito mais presente do que nas outras escolas. É isso aí. Bem, esse foi o nosso trabalho, a nossa entrevista com o professor Luciano Faust. E é isso. Valeu. Super Idol 的笑容都没你的甜，8月正午的阳光都没你耀眼，热爱105度的你，滴滴青春的蒸馏水。